Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Uma boa tarde, suas maravilhosas! Estamos chegando aqui nessa tarde gostosa, no nosso Pod Mulher, aqui na Band TV Maringá, no YouTube. Ao meu lado, essa maravilhosa. Tudo bem, Tudo bem, Fabi? maravilhosa. Que gostoso, como passa rápido, né? A gente já tá aqui de novo. Quartou? É muito bom estar aqui com você e com essa convidada linda, Maravilhosa! Tá maravilhosa. começando mais um Pode Pode Mulher, Mulher! porque você pode, mulher. Seja bem-vinda, Ellen, a Ellen Neves. Tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui. Nós é quem E agradecemos. que calma, É, que pessoa controlada, Mais ou tranquila. mais Você ou não menos. quebra copo, tranquila. não, mulher? Você não taca a panela em ninguém, mulher? Tem umas rodadas de baiana, né? Ai, você desce do salto. Aham, É A mais assim. Ellen é muito especial para nós. Eu tive a oportunidade de conhecê-la recentemente também, né, Fabi? Você já conhecia a Não Ellen? conhecia, estou conhecendo Então, agora. Já ouvi é, falar, você me falou muito bem. a Ellen é uma pessoa Olha, que a gente já gosta bastante, já tá bem apaixonada, né, Ellen? obrigada. Mas, para as nossas mulheres em casa, porque aqui esse programa Pode Mulher, mulheres que inspiram, é especificamente para você, mulher, que quer ser inspirada, quer se permitir, né, Fábio? Quer Sim. conhecer aí histórias inspiradoras, sair da zona de conforto, fazer algo diferente, dar uma rodada de baiana também, não tem E problema. conhecer a história das pessoas Isso. inspira outras, né? Porque às vezes alguém tá passando algo que você passou, que você vai contar, conta como você Sim, saiu da situação, o que você aprendeu, e a gente sempre aprende. E é inteligente sim. aprender com o erro dos outros, né? Você sabia, né? Encurta caminho, Encurta amiga. caminho. Pelo amor de Deus, com Com certeza. certeza. Não é legal quando você tem irmãs, por exemplo, que são mais velhas do que você? Quando elas fazem uma nhaca, leva, né, uma Aham. bronca e tal, você fala, não Você posso só fazer, observa e não faço isso, Agora eu olha. entendi. Estratégia, amiga! E você tá aqui pra isso, pra contar pra gente a sua história de vida, quem é você, o que você faz da vida, quem é a tua família, quem são seus amigos, o que você ama, o que você odeia, aonde estão seus pais. É sobre isso. Rasga o verbo aí, porque tem muitas mulheres nesse momento sintonizando a gente, conectadas com a gente, para conhecer um pouco sobre a sua história. A gente dá um espetáculo aqui também, a gente fala da nossa vida no meio, né, Sim, Fábio? É sim. mais ou menos assim. Eu tenho 41 anos, tenho 2 filhos. Estava comentando, eu tenho a Júlia, de 19 anos, e o Davi, de 11 anos. Sou casada com o Cláudio há 20 anos. E falar um pouco da minha trajetória profissional para vocês. Eu trabalhei durante 9 anos na Copel como analista socioambiental. A minha formação é cientista social. Olha que É uma diferente, coisa né? diferente, né? Não é comum. Vamos falar aí do Fernando Henrique Cardoso, todo mundo sabe, sociólogo. Que legal. E aí eu queria muito trabalhar na área pública, né? Depois que eu me formei. Aí fiz vários concursos, estudei durante acho que 2, 3 anos, passei em 3 concursos e assumi na Copel. Passei no Tribunal de Justiça, passei no INSS e optei pela Copel. Então estava no céu, só que não era em Maringá. Aí teve esse desafio. Então eu morei durante 2 anos e meio fora de Maringá, primeiro com a minha filha, depois com meu filho que nasceu. E onde era a cidade? Faxinal do Céu, primeiro lugar que eu Ai, fui. Já mas ouviu falar? já. Já. Você era sempre transferida? Então, eu tinha que trabalhar junto às usinas, porque o meu cargo era Uhum. relacionado às usinas hidrelétricas. Então, eu fui primeiro para Faxinal, fiquei 1 ano lá, e depois consegui transferência para Campo Mourão para ficar um pouquinho mais perto de Maringá, porque minha família é toda daqui, né? E o Aham. Cláudio não foi comigo por conta do trabalho. Aí fiquei Que mais desafio, né? desafio. Porque assim, filho pequeno, ter que se despontar na carreira, mas daí o maridão ficar, a impressão Sim. que dá, porque nós mulheres, a gente sempre, não sei você vai poder confirmar isso agora. Uhum. Nós sempre temos culpa. Porque a gente não tá cuidando direito do marido, porque a gente não tá cuidando direito dos filhos, porque eu tenho que Sim. trabalhar, mas daí tem algo que eu não tô fazendo, deixei de fazer. Ah, eu tenho, porque eu tô agora exercendo a minha profissão e, nossa, que legal, na Copel, nossa, que top, eu tô aqui, incrível. Mas não tô cuidando do meu marido, eu casei,
e olha, meu marido ficou. Sempre teve essa sensação? Nossa, teve muito, assim, foram muitos desafios. Por isso que eu gosto de falar dessa parte, porque às vezes quem vê a gente agora não sabe o que a gente passou, É né? verdade. Então, foram 2 anos e meio nessa ponte aí entre Guarapuava, que é próximo de Guarapuava, Maringá, depois Campo Mourão, aluguei um apartamento lá e vinha todo final de semana para cá. Enfim, consegui minha transferência. E ele também na boa, tipo, dando uma Dando força. apoio, Aham. sim, passamos os nossos perrengues, normal, né? E Passa pela dentro de casa distância, mesmo. quando tá perto é por um motivo, quando tá longe é por outro. Normal, né? Normal. Uhum. Mas aí eu consegui minha transferência para Maringá, falei, tô no céu, nossa, agora tô com cargo estável, ganho bem, né, numa empresa sólida como a Copel e tô na minha cidade, perto da minha família. Mas o que acontece? Com o tempo, Mas lá. Mas toda a vírgula. vida. Gente, o mais está presente demais, né, na nossa vida. começou assim uma inquietação dentro de mim. Sabe aquela crise da identidade? Eu acho que todo mundo passa em algum momento da vida. A crise existencial. O Existencial. que eu vim fazer nesse mundo? Por que eu Não tô via aqui? sentido. Nossa, é terrível, né? Terrível. Eu falei, não tem sentido o que eu tô fazendo aqui, esse ambiente. Pessoas assim, uma mentalidade diferente, aquela mentalidade da aposentadoria, sabe? Eu entrei numa empresa pública e vou ficar nela até me aposentar. Você nem pensou, amiga, nos feriadinhos prolongados, naquela coisa toda de emendar tudo? Sim. Isso não pesou na hora da decisão? Olha Pelo que amor pesou, de Deus! olha que pesou. Imagina só o que eu perdi, né? Ninguém imaginava que viria uma pandemia. Aham. Eu saí em 2019, maio de 2019. Você pediu para se desligar. Pedi para me desligar. Que mulher repleta de decisões. Que doideira, hein? Decidiu e foi para lá, para longe, 2 anos, depois Sim. voltou, ficou um tempo, decidiu de novo. Olha como uma decisão importante. E quem na vê vida. essa carinha, né? Parece Quem uma olha assim menina, nesse sossego, né? 20 aninhos, é decidida mesmo, sabe para que veio ao mundo. Pois Isso é é. importante, viu, mulheres? É bem importante. Foi quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão de pessoas. Aí foi o meu ponto de virada. Eu conheci uma disciplina que na época eu não sabia muito o que era, que é desenvolvimento de pessoas através do coaching. Falei, meu Deus, o que é isso, coaching? A voz é maravilhosa. Você fez Fiz. também? Ah, você Fiz fez no essa. Unicesumar? Não, Ah, eu fiz eu lá. fiz na Unifama. Ah, sim. Mas faz tempo. Ela tinha esse nome, mas não tinha essa. Não era esse o nome da matéria. Era Aham. diferente. E tinha coaching Tinha também. coaching. Só que não chamava coaching. faz tempo, né? Sim. Essa foi a minha segunda. Era 2015, quando eu fiz. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu sempre tive essa coisa de querer entender mais sobre o comportamento humano. Isso sempre gritou dentro de você? Gritou dentro de Ai, que mim. delícia, né? Tanto que a minha monografia, que eu me formei há 17 anos atrás na UEM, foi sobre transtornos alimentares. Como que o Olha. padrão de beleza feminina se impõe sobre as mulheres e causam esses Há transtornos. quase 20 anos você já tinha essa mentalidade. Já estudei sobre isso. Aí eu sempre tive essa vontade, esse desejo de trabalhar mais com pessoas. Tanto que eu queria fazer psicologia. Só que psicologia era um curso integral. E eu trabalhava. Então eu precisava fazer um curso noturno. Aí eu fui fazer ciências sociais. Aí eu falei, vou querer saber mais sobre isso. Foi onde eu fui fazer minha formação em coaching. Quando eu fiz minha formação, eu Você falou, falei, meu Deus! é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Incrível. Doa a quem doer. E aí, quando eu falei, anunciei minha decisão, eu quero fazer minha transição, quero sair da carreira pública aí para empreendedorismo, né? Para ficar autônoma nessa área, eu fui muito criticada. Pelos Imagina. amigos de Eu imagino trabalho, que pela sim. família. Sim. Como foi a reação do maridão? A hora que você chegou em casa e falou, bem, eu ganho tanto, meu trabalho é super tranquilo aqui, fim de semana eu tô em casa, é aqui tudo na zona de conforto, mas assim,
tudo de pernas pro ar, não quero mais isso, vou empreender, não sei quanto vou ganhar, não sei nem que dia que vou ganhar. Como é que foi essa Que hora que eu vou trabalhar, Como que é hora foi que a eu vou reação? parar. Todo mundo falando, né? Vai trocar o certo pelo duvidoso, Ah, vai sair da CLT. Exatamente, exatamente. Mas eu estava tão decidida que não adiantava. Poderia falar o que for, usar qualquer argumento que eu não ia mudar de ideia. Mas assim, isso é um ponto muito importante, porque eu tive o apoio dele. É a pessoa mais importante, né? claro, Meu é o companheiro. parceiro. Aham. Isso. Parceiro de vida, né? A gente fala negócios, a vida pessoal tá tudo envolvida, a gente sabe que tudo influencia. Se tem Sim. grana é um jeito, se não tem grana é outro jeito. Enfim, é isso, né? Uhum. E aí ele apoiou, falou: não, Ele me apoiou. vamos embarcar nessa barca. E se ela for furada, afogamos-nos. Afogamos-nos. Tamo junto. Mas você vê como é que é, né? Foi um sonho que começou meados de 2016, mais ou menos, que a gente começou a desenhar isso. Tem participação? Vamos ver quem é. Temos participação. Ah, Jô! maravilhosa! Ellen, você e a Rose Arraso me inspiram. Ai, que obrigada. linda! Beijo, viu? Obrigada, Tem Jô, mais gente pela ali. participação. Ah lá, o Instituto Iluminar, Uhum. Poderosas. Ela é brava só comigo. É o maridão? É o maridão. Ah, tinha que. Não, se ele Falou não a verdade participasse- agora. Aqui ela é É. calminha, mas em casa ela arrocha. Você arrocha em casa, que a última Olha, palavra a última- final é a dele. É a dele, Já tô sim, indo. é. Sim, amor, eu faço aham. tudo o que você quiser e mais um pouco. Mas lá na casa do Júnior também é assim, na tua casa também é assim, né? Ah. Cid. Cid. Marca aqui pra falar Sabe que na casa o dele também é homem assim. que O seu faz look no isso? evento da Rose Arraso estava um luxo, amei. Olha, A muito Jo. obrigada. Ai, que muito legal. obrigada. Ela é uma Um beijo. querida. Ela é uma Valeu. querida. E aí, ele apoiou, falou, vamos. Isso Sim. aconteceu mais ou menos em 2016. Sim. E aí eu fui realmente, né, verdadeiramente sair em 2019. Então, quer dizer, foi uma coisa que a gente estruturou, que a gente pensou, que a gente se planejou, que a gente se reservou também financeiramente para poder fazer. É porque também não dá pra... Ai, quero mudar de Sim. carreira, não tenho um centavo na conta e tchau, patrão, não Sim. quero mais te ver. E muita coisa é um Dá caminho problema, que você né? constrói, vai Uhum. construindo, Exatamente. até mesmo para viver de coach, né, Ellen? Sim. Você precisa construir, né? Não Fazer é- o caminho, percorrer, mostrar seu trabalho, estudar todo dia. Você acabou de falar que Com está estudando o certeza. comportamento do Sim. pós-pandemia. Então você Sim. estuda o tempo todo. Estudo. Então você precisou estudo. criar esse caminho, falar para as pessoas, explicar o que é coaching, né? Se você Aham. quiser explicar aqui, fica à vontade, porque todas as pessoas têm essa curiosidade. Não sabe, De né? saber. Tem muita gente que Sim. ouve a palavra, ela ficou uma palavra muito comentada, Uhum. né? As pessoas também têm muita dificuldade para diferenciar. Diferenciar. Uhum. Coaching, terapia, terapeuta sistêmico, terapia sistêmica, Holística. holística. Também fala muito sobre a questão da familiar, a constelação familiar, Constelação. hipnose. Sim. Tem muitas coisas, né, que Sim. envolvem os treinamentos no contexto geral. Uhum. Explica pra gente. E o Uhum. que mais atrai você? O que mais mexe com você, né? Uhum. Que essa coisa de ajudar o próximo, tudo tá muito interligado também, Muito né, Ellen? interligado. E assim, eu acho que o mais fascinante de tudo isso são áreas que, em todas essas que você falou, eu estudei de maneira focada cada área dessa. E elas se interligam e se complementam. E o que eu acho mais fascinante nisso tudo é a mudança de mentalidade. É você romper as suas barreiras. É você superar os seus limites. Porque, por exemplo, se eu olhar a minha versão de hoje com a minha versão da Ellen de 2016, 2015, é outra pessoa. É uma verdadeira mudança de identidade. Porque até, né, tem uma ferramenta que a gente usa, que é a pirâmide dos níveis neurológicos, que fala que é uma mudança, você vai mudando o ambiente, você vai mudando o seu comportamento, as suas capacidades e habilidades que você vai adquirindo, vai mudando as suas crenças e vai criando uma nova identidade. E foi isso que aconteceu comigo, tanto que meu nome é Ellen Vanessa. E depois dessa mudança, e assim, a minha família toda só me chamava de Vanessa. Então eu cresci sendo chamada pelo segundo nome. E depois de toda essa mudança, eu me assumi como Ellen. E aí eu falei, não, nada melhor do que uma
nova mulher, uma né? nova mulher, um Aham. novo nome, né? Já que eu tenho essa opção, né? De E tem, né? evolução. Sim. Até hoje o Cláudio foi fazer uma entrevista lá na rádio e ele falou, não sou a Vanessa. Falei, quem é a Vanessa? Ah, Quem é a Vanessa? Ele falou, a minha mulher. não confunde Eu minha sou cabeça. uma mulher, eu sou um homem que tem uma mulher que tem 2 nomes. Aham. Eu sou um privilegiado. Isso também é diferente, nome composto, né? É, E aí você assumiu essa identidade da Ellen. em contextos gerais, assim. Sim, Em sim. casa, ele percebeu muito mudança? Com certeza. Ele mudou a partir disso também? Muito, muito. Olha que legal, Você né? iniciou primeiro esse processo? Iniciei primeiro. Porque o casal, quando um começa a evoluir, o outro começa a acompanhar. Se obriga, Ou- Fábio. Não necessariamente. Porque Vai no fluxo. você acredita que muitos casais, em algum determinado momento, se não um não está disposto a evoluir, vai ficando para trás. Pessoas vão ficando pelo caminho Sim. no processo de evolução humana. É isso que acontece. Você tocou num ponto que é Tanto a família perfeito. quanto o casamento. Sim. E Sim. racha? É isso. Chega a rachar? Racha muito. É, Porque da zebra assim- lá no final? É? É uma expansão de consciência que você tem. Você começa a ver o mundo com outros olhos. Você começa a ver sua história com outros olhos. As pessoas com outros olhos. Então, tem muita disparidade nas mentalidades. E alguns comportamentos que antes você suportava, você não suporta mais. O que era passa a ser um né? Grita demais? Você fala assim, Um não grito. preciso disso. É. Então, assim, na nossa trajetória aconteceu isso. Porque ele veio 1 ano depois de mim. E nesse 1 ano, Misericórdia. minha amiga foi bad. Foi. Porque era como se a gente falasse em línguas diferentes, né? E aí, assim... E há muita crítica nesse período? Não só do esposo, né? Do companheiro. Que é a pessoa que acho que mais também sofre os impactos, né? Uhum. Porque se a evolução é pra gente que tá se sentindo melhor, mais despojada, ou vida linda, uau, sou uma mulher poderosa, muda a autoestima, muda a visão, muda o corpo, muda tudo, né? Muda tudo. Imagina pra pessoa que não está conseguindo acompanhar isso. Também deve ser trágico, né? E as pessoas que estão em volta? Mãe, pai, irmão, tio, vizinha, melhor amiga? Como é que é? Acontece muito isso. Tanto que hoje o nosso ciclo de convivência é muito restrito. Mas não porque, às vezes, pode ter pessoas que falam assim, ficou metida, subiu na cabeça, tá se achando. Mas não é isso. É que realmente, assim, não casa mais, entendeu? Os assuntos, os ambientes. É uma questão vibracional, E inclusive. é verdade. É essa mesmo, amiga. É vibracional. É muito louco isso. É. Você fica numa vibração diferente e a gente não consegue. É a mesma coisa assim quando você chega num ambiente e você sente uma energia. Você não tem vontade de sair dali? Ou ficar Rapidinho. até morrer, E né? tem lugares que você frequentava que você não consegue mais ir, não é? Você chega lá e fala assim, eu vinha. Nossa, Isso eu não vinha. faz mais Não sentido. faz mais pra sentido. mim. E tá tudo bem. Tá Foi uma tudo bem. evolução. Em determinado momento, aquele lugar era bom pra você. Sim. Né? Aquelas pessoas eram. E depois Sim. passam a não fazer mais parte. Para você ter uma ideia, eu cresci num ambiente de bar, não de barzinho, de boteco de bairro. Porque o meu avô, eu fui criada pelos meus avós. É que a minha história, assim, toda a história é bem longa. A gente Mas eu tem acho importante recortes. você dar um recorte, assim, falar um pouco sobre Sim. esse lugar. Sim. Porque para nós também é interessante, porque você chegou aqui hoje, mas teve toda essa construção. E é importante para quem está em casa ver. Nós falamos muito sobre isso, né, Muito Fábio? sobre isso. Contar a história mesmo de quem é a Ellen. Por que Sim. você é como você é? Foi criada com os avós. Teu pai e tua mãe, onde estão nessa hora? Sim. E se for muito doloroso, Não, fica à vontade para tranquilo. falar, tá? Tanto que esses processos todos de autoconhecimento que a gente passa, eles fazem a gente curar essas feridas. Então, hoje eu consigo falar tranquilamente a respeito de coisas que doía muito para mim. Hoje é tranquilo. Mas, assim, os meus pais, eles se separaram quando eu tinha menos de 1 ano. Uhum. Eu não sei detalhes, assim, de como foi, mas eles se separaram quando eu tinha menos de 1 ano. E a minha mãe foi morar com os meus avós. É uma mãe solteira que voltou a morar com os pais, né? Então, eu fui criada pelos meus avós até os 7 anos de idade, quando a minha mãe se casou com o meu padrasto.
Aí, contrariada, não queria, porque eu sempre fui um grude com a minha avó. Hoje, infelizmente, eu não tenho mais eles, né? Tanto meu avô quanto minha avó já faleceram. E o meu pai também já faleceu de infarto, inclusive muito novo, com 54 anos. Mas, assim, sempre foi muito distante o meu pai. Ele sempre teve outras famílias. Meu pai casou 3 vezes. Teve 6 filhos no total. Meu Deus. E Aí eu... ficou grande tudo, né? Isso, e ele sempre morava fora de Maringá. Então, a minha convivência com meu pai foi muito, muito restrita. Muito pouca, assim. Uma pessoa, praticamente um estranho, vamos dizer assim. E o meu pai e a minha mãe só tiveram eu de filha. Eu sou filha única dos dois, né? Então, a minha mãe casou com meu padrasto e eu não queria sair de perto dos meus avós, mas fui morar com eles. E aí, essa minha convivência com meu padrasto foi, assim, os piores anos da minha vida, porque ele era uma pessoa muito agressiva. A sua mãe, com você ou com todos? Com todos, mas principalmente comigo. Então, eu sofri muita violência física e principalmente psicológica. Eu falo que a violência psicológica, ela é pior do que a física. Porque a violência... A física sara, Sara. né? Cura. Passa um metiolate, põe um gesso, não é mesmo? Exatamente. E a psicológica fica ali. E tem pessoas que são atormentadas por violência que sofreu de 10, 15, 20 anos atrás. Então, não foi uma boa convivência. Eu não me sentia pertencente. E você ficou bastante tempo convivendo com eles? Eu casei nova, casei bem cedo, casei com 21 anos. Na verdade, eu engravidei, né? E aí casei. Aproveitou juntei. e já casou. Mas foi dos 7 aos 21. Bastante tempo. Bastante tempo. Então, assim, eu não me sentia... O que mais ficou gravado é que eu não me sentia pertencente. E isso é terrível, porque todo ser humano tem essa necessidade, né? Sim. Então, minha mãe teve mais 2 filhas com ele, que são minhas irmãs, meia-irmãs, por parte de mãe. E era como se eles fossem uma família... E você não fizesse parte. E eu não fizesse parte daquilo. Então, eu sofri muito. E como isso acontece, né? Como tem famílias assim, emendadas, né? Famílias emendadas. Tem até um termo que fala. Eu ia falar, mas não... Tem um termo. Tem um termo. Hoje em dia é muito comum. Praticamente todos os amigos, tanto da minha filha quanto do meu filho, são separados. É muito comum essa termina um relacionamento, depois começa outro, aí junta os filhos de um com o filho de outro, né? E assim vai. E aí eu tive muita sorte, porque com 15 anos, de alguma forma, Deus deve ter colocado a mão com certeza, eu fui parar num grupo de jovens da Igreja Católica. E esse grupo de jovens, aquele ciclo de amigos, porque a gente é muito nosso ambiente. Tem até um estudo que fala que você é assim, a média das 5 pessoas que você mais convive. Né? Porque, não que seja, eu não acredito assim literalmente nisso, mas eu acredito que influencia sim, muito. Porque é uma coisa que está te estimulando ali todo dia. Então, por exemplo, se você está num ambiente de pessoas que bebem todo dia, fatalmente, alguma hora, você vai começar a beber. Porque senão você não se encaixa. Você não se sente, né, mais uma vez, pertencente àquele grupo. E aí, essa convivência com esse grupo de jovens me ajudou bastante. Porque daí eu fui querer fazer faculdade, né? Porque eu vim de uma família onde curso superior não tinha valor. E não porque por maldade, por alguma coisa assim, é porque não era a realidade deles. Meu avô era agricultor, morava na roça, depois veio para Maringá, que ele é de Minas, né? Morou em São Paulo, depois veio para Maringá e sempre trabalhando assim em serviço braçal, depois foi vender enxoval, depois foi ter esse boteco, né? Teve a maior parte da vida dele, ele teve esse boteco. Meu pai tinha boteco também. Então, assim, era uma coisa assim, você tem que ter sua carteira registrada. Esquece esse negócio de estudo, isso não é importante, né? Tanto que eu fui a primeira pessoa da família a concluir um curso superior.
Que lindo, né? Então, é o que na constelação familiar chama de buscador. É uma pessoa que vem na família para romper ciclos repetitivos, né, de comportamento, padrão de comportamento. E eu me sinto, assim, muito honrada, porque se eu fosse seguir as crenças do que eu aprendi, eu não teria feito metade do que eu fiz até hoje. Então, eu tive que romper bastante coisa para fazer. E essa sua decisão veio da onde, assim? Então, daí eu acho que foi tudo isso, uma composição, porque nesse grupo, os meus amigos do grupo faziam faculdade e era o UEM. Tipo, não tinha essa coisa assim, vou fazer uma faculdade particular, vou passar na UEM, já tinha isso certo. Aí eu quis, né, por influência do grupo também. Falei, Que também vou bênção. fazer isso, né? E aí fiz vestibular, passei na UEM. E aí, quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade, tinha concluído, acho que meu primeiro ano de faculdade, eu conheci o Cláudio, a gente namorou e eu engravidei. Mas você conheceu ele na faculdade ou no trajeto ali, no Não, meio do conheci caminho? na balada, nas festas. Porque Na nesse época- período é muito Porque bom, quando né? fala faculdade, Pelo você já amor de pensa na Deus, pessoa sentadinha não lá pensa, estudando. né? Não, tem Não, os rolês. tem rapaz. Lembra daquela rua? É que hoje não existe mais, né? Aquela rua da UEM ali que ficava cheia, lotada de bar. Eles só mudaram a rua, Só gente. mudou a rua, é. Só não é aquela, mas é uma outra, entendeu? Porque tem, gente, pelo amor de Toda Deus. faculdade verdade. tem essa rua. Agora é na Paranaguá, né? O ponte da Paranaguá, galera é. lá. Você tá atualizada, hein, querida? É? Minha Ela- filha, eu tenho uma filha baladeira. Minha filha adora festa. Que bênção. E aí, até me perdi aqui. Estava falando que conheceu o Você Cláudio. engravidou. Pelo amor de Sim. Deus, engravidou, né? Porque bem na época da faculdade, um ótimo momento para fazer isso, Nossa tudo perfeito. Senhora. Tá tudo lindo aqui, Aí Cláudio. eu cantei aquela música assim: Meu mundo caiu. O primeiro pensamento que vem é: e agora? E O que eu agora? vou fazer? O que eu vou fazer? É verdade. Como se fosse um. Eu com 21 e ele com 33. Olha Nossa. só. Então, mais um desafio na minha vida. Ele já fez tudo premeditado, eu acho. Pois é, né? Diz que o já- homem, a mulher é. dá o golpe da barriga, acho que foi ele Foi que me golpe deu. da parte dele aí, né? Eu tô sentindo golpe isso. da barriga. Joguei aqui só por, tipo assim. Não que eu queira fazer Não, de inferno, longe né? de mim. Longe de mim. Mas e aí o Cláudio, apesar de ter 33 anos na época, ele é de Santos, veio para Maringá em 98, a gente se conheceu em 2002. Ele era um cara assim bem bom vivant, sabe? Não tinha construído nada na vida. Tanto que quando eu conheci ele, era 2002, ele tinha uns 87. Tava bem atualizado. hein, amiga? Morava Tava de aluguel, bem, os móveis, tudo de móveis usados. Isso que é amor, hein, querida? Pois Olha, é. não podemos contestar isso, né, Fábio? Não. Então. Mas sabe que ele me deu uma coisa que talvez na minha família eu não sentia. Sim. Que é aquele amor, aquela paixão, aquela dedicação. Porque ele fala que foi amor à primeira vista. E eu não falei isso hoje Falou. pra você? Hoje ela falou. Conta sobre pra isso. ela, Fábio, o que eu falei Ela hoje. falou. Ela falou assim: quando você olha pra ele, olhando pra ela, ele admira muito aquela mulher. E não é Olha. lindo? E foi isso que eu senti. Falou. E agora, entendendo a tua história, eu entendi Fechou. tudo. É Deus. É, Porque Deus, ele dá pra gente o que a gente precisa. Não é o que a gente Sim. quer. verdade. É o que a gente necessita. Verdade. Aí agora fechou o E pacote. você Agora eu tô sabe- aliviada. E você sabe que eu tô lembrando agora? Nas minhas orações, eu pedia um homem que me amasse muito. Ai, Fábio, Pronto. pronto. Eu juro. Juro pra Mas vocês. você pede oração, falamos isso hoje Ai, também. meu Deus, que lindo. Falamos sobre isso. sobre Peça isso. em nome de Jesus e ele te Sincronicidade dará. do universo. Sim, que lindo. E eu falava assim, ó, não precisa ser rico, não precisa ser bonito, não precisa ser nada, mas tem que me amar. E eu ainda falava assim, gostar mais de mim do que eu dele. Que lindo. Porque, sei lá, a mulher, ela tem uma Já é mentalidade doadora. diferente, né? Tipo, eu acho que quando é o contrário, é mais difícil E do a mulher casamento meio se que já manter. ama mesmo, né? A gente não precisa de muito Ela é mais esforço, leal. né? Eu acredito que a mulher é mais leal à família. É verdade. Sim. Então, por exemplo, quando você tá num relacionamento, não que isso é uma regra, mas eu acredito que deve ser mais comum, onde a mulher
gosta mais do homem do que o homem dela, é mais fácil do relacionamento não dar certo, entendeu? Então, bom, deve ser uma crença minha, mas, enfim. E aí eu tive isso, tive esse acolhimento dele, tive tudo isso. Então, a gente viveu, namoramos pouco, mas foi muito intenso. E veio a Eu Júlia. gosto disso, sabia? Eu acho que o que é pra ser, vai. Não precisa se ficar De prolongando. tempo. Não. Porque existe muito aquilo, né? Ai, vamos namorar tantos anos. Agora já tá na hora de noivar. Agora tanto tempo noivo. Já está na hora de casar. Será que precisa tanto isso? Comigo nunca funcionou Claro, assim. conhecer a pessoa, mas em um ano você conhece uma pessoa. Ou a vida inteira não conhece. 3 tá tudo meses, bem. né? Verdade. Tá O tudo período bem. de experiência é 3 meses nas empresas, né? É verdade, olha aí. Foi boa analogia. Assim como nos reality show, né? O Júnior gostou. Porque 3 né, meses Júnior? você não consegue mais fazer um papel. Isso a gente falou já um dia aqui sobre É. reality show. Né? 3 meses você não consegue mais. Você fala assim, fulano tá fingindo lá no reality show. Não consegue mais. Sim. tá sendo Interpretar ela. um papel. Você é você mesma já. Sim, Então eu não. acredito que é por isso que o período de De teste. teste, como O test fala? De drive. experiência na empresa é assim, tá em Sim. experiência. Mas o Cláudio, depois desse processo de desenvolvimento que ele passou junto comigo e tal, ele mudou muito. Mudou muito. Acho que isso é nítido em todas as pessoas que passam por esse tipo de transformação, né? Sim. E o legal, assim, que eu vejo muito em você, é uma maturidade. Lógico, entendendo a tua história de vida, é meio óbvio, né? Era impossível você não ter a maturidade que tem e teve ao longo dos anos, tendo a experiência de vida que você teve. Mas a mulher virtuosa, ela edifica o lar. E a gente vê muito isso em você. Isso é muito lindo, porque não são todas as mulheres que conseguem ser virtuosas. Eu acho que isso faz um pouco de sentido para você também, né? Ai, muito obrigada, sim, com certeza. Meu maior valor é minha família. Meu maior valor é minha família. Então, assim, a minha mãe, claro, eu tenho certeza que não era o que ela queria, né? Ela, infelizmente, passou por 2 casamentos frustrados. Hoje ela não está com ninguém, ela está sozinha. Mas teve no primeiro casamento eu, no segundo casamento minhas 2 irmãs, né? E há 5 anos ela se separou do meu padrasto. E sofreu muito, assim, foram 2 experiências. E na última foi 30 anos ou mais que ela ficou, né, com meu padrasto. Então, E ainda assim se separou, né? Que é mais complicado, né? Foi meio assim por livre e espontânea pressão, uma história à parte, qualquer hora a gente conversa. Mas ela, enfim, hoje ela está liberta. Vamos dizer assim que ela está liberta. Na época que ela passou por toda a turbulência, eu lembro que eu virei para ela e até hoje ela fala isso para mim. Eu falei assim, um dia você vai agradecer por esse dia. E ela falou, é verdade, hoje eu agradeço. Porque quando a gente tá no problema, a gente não consegue enxergar, né, o tamanho que ele é, ou o estrago que ele tá fazendo pra gente, né? Sim, com certeza. Quando eu falei isso, ela falou, nossa, você tá louca, como que eu vou agradecer o sofrimento que eu tô passando? Você vai agradecer, calma. E ela agradeceu. Então, assim, eu tenho certeza que ninguém casa pra Eu ia separar. falar exatamente isso. E a pessoa busca a felicidade. Tá buscando a felicidade. Sim. Não imagina que tá prejudicando, por exemplo, a filha que foi ficando para trás do antigo casamento. Ou que lá dentro da casa tá como você comentou, que tinha uma redoma, né? Dentro de uma Sim. família e você não E pertencia. eu não me sentia pertencente. Mas assim, eu entendo tudo. Durante um bom tempo da minha vida, principalmente na adolescência, eu fui revoltada. Tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Que é meio que óbvio também, né? Sim. Imagina que você, né? O meu pai, porque me abandonou. Porque tinha outras famílias. Porque nunca se importava comigo. E a minha mãe, eu sentia ela negligente. Mas hoje, entendendo, e depois também quando a gente é mãe, né? A nossa visão também já muda por conta disso. Eu vejo que não tinha, ela fez o melhor que ela podia dentro das possibilidades que ela tinha. Ela também casou com meu padrasto grávida. Então ela teve a minha irmã do meio, 1 ano depois ela teve a caçula. Então como assim, ela já tinha um relacionamento que não deu certo.
aí vai para outro relacionamento, tem 2 filhos, um na sequência do outro. Como que ela ia se separar de novo por conta de conflitos, problemas que tinha ali com a primeira filha? Não dava, né? Entendeu? Uhum. Era uma situação bem complicada para ela. Então ela meio que fechava os olhos para muitas coisas. Imagina o quanto essa mulher sofreu. Sofreu bastante. É muito E triste, né? tentou, porque a pessoa fica acreditando. Acreditando. Fica ali acreditando. Com certeza você que está em casa conhece alguém que vive essa situação, porque ainda existem muitas. Muito. Sim. Não sei quanto tempo faz que ela está separada, mas muitas 5 mulheres anos. ainda vivem essa situação. Sim. Não E conseguem ela, se assim, libertar. estava numa verdadeira prisão, porque, assim, casamento mesmo já não existia. Eles só moravam debaixo do mesmo teto. E é muito difícil sair. É Muito só quem difícil. vive. E, assim, é muito fácil para nós, né, mulheres que estamos convivendo com outras mulheres, olhar e dizer assim: ah, fulana apanha lá, acho que ela gosta, porque não é possível um negócio desse. Né? Podia largar daquele homem, trabalha, faz um monte de coisa, porque tá lá ainda, gosta, só pode. É mais ou menos essa fala. E não é simples assim, Não é é só quem simples. tá lá na situação, são várias coisas que a sociedade vai dizer, o sentimento que ela tem. Sabe, até um sentimento que uma vez uma amiga me disse. Ela falou assim: eu tenho medo de ficar sozinha. Eu Esse tinha isso É um muito. sentimento assim que, meu Deus do céu, mas você prefere ficar com um cara que te bate todo santo dia do que ficar sozinha, mulher? Pelo amor de Deus. Sim. Prefiro. Então, assim, são várias questões. Até a Tere falou aqui, né? Uhum. A Tere da Secretaria da Mulher falou sobre o quanto essa mulher que vive essa situação está machucada. Ela não tem forças. E ela não consegue imaginar o futuro lá para frente. Ela acha que realmente ela é incapaz. Ela não sei se aplica o caso da sua mãe, mas as que vivem isso, ela se sente feia, ela se sente incapaz, burra, sente Ela que o mundo acha que acabou, que ela não vai ter nunca mais oportunidade vai de nada. se relacionar de novo. Não se sente Exatamente. bonita, né? É muito grave. É. E tem um monte de gente que passa por situações assim. Ou antigamente a gente falava do homem machista, né? A gente usava o termo machista, muito, inclusive. Hoje é narcisista. Deu uma evoluída. Mas é a mesma pegada, é o mesmo jeitão, é a mesma forma de conduzir. E tem muitas meninas que passam por isso hoje, assim, debaixo do nosso nariz. E a gente não vê. Estão num relacionamento, um É namoro, abusivo. que o namorado já manda, já É. não quer que ponha aquela roupa, já não quer que tenha tal amigo, tal amiga. É incrível. Sim. E muitos pais não estão vendo isso, Não né, vê, amiga? não estão enxergando. Não estão Então é enxergando. muito oportuno falar sobre isso. Sim. Porque o estrago que isso causa na pessoa. Nós não estamos falando de beleza, nós não estamos falando de roupa, nada. A gente está falando do sentimento, do que isso causa internamente nas pessoas. E deve aparecer muitos casos para você lá no instituto, né? Com certeza. E isso tudo é crença limitante. Tudo isso, a gente já tem nome para isso, né? Uhum. Quais as correntes que te prendem numa situação de sofrimento e que te impede de se libertar daquilo para dar um passo na sua vida? As suas crenças. Então, por isso que eu falo, esse processo de autoconhecimento é libertador. É libertador. É claro, a gente se descobre em alguma limitação todos os dias. Mas todos os dias você pode trabalhar isso de uma forma consciente, ao invés de simplesmente ser refém, né, da sua programação antiga, de tudo aquilo que foi embutido na sua cabeça, principalmente quando você era criança. Porque é ali que a coisa flui, né? Sim. Ou paralisa. É Sim. tudo de pequenininho que a gente vai ouvindo, vai aprendendo, vai sendo ensinado, vai sendo imposto, talvez. Sim. E a gente não sabe o que fazer no futuro com isso, né? É, porque assim, a criança nasce uma folha em branco. E aí como que ela vai compondo esse livro da vida? Copiando o comportamento do ambiente que ela está inserida. O comportamento daquelas pessoas que fazem parte do convívio dela. Mas espera aí, é a sua família, você ama, é o seu pai, é a sua mãe, são os seus irmãos. Você honra e respeita a sua história. Mas espera aí, eu quero ter os mesmos resultados, eu quero chegar nos mesmos lugares que essas pessoas chegaram, eu quero ter os mesmos comportamentos que elas tiveram? Não. Se a resposta for não para alguma
situação, porque a maioria das famílias são famílias desestruturadas, a maioria, então a pessoa tem que buscar o quê? Autoconhecimento. Não tem outro caminho, Autoconhecimento né? Ela tem que buscar. E uma mente expandida Nunca mais volta ao ao tamanho normal. original. Exatamente. Então, assim, é você identificar em você, peraí, o que está me travando? Quais são os meus medos? Quais são os meus bloqueios? Quando eu olho para o meu potencial, quando eu olho para tudo aquilo que eu acredito que eu posso fazer e para os resultados que eu estou tendo, será que está compatível? E se não tiver compatível, o que está me impedindo? E trabalhando nisso daí, cada vez mais. Vai trabalhando, vai quebrando as barreiras. Ó, nem eu estava falando, né? Se você conhecesse a Ellen e a... Eu sempre tive vontade de ser professora. A Vanessa e a Ellen, né? Se você conhecesse a Vanessa Hoje veio a Ellen. e a Ellen, você ia entender o que a gente está falando aqui. Sim, sim. Então, assim, eu sempre tive vontade de ser professora, sempre gostei dessa parte. Mas eu morria de medo de falar em público. Morria de medo. Logo que eu me formei, eu fui dar uma aula, um cursinho pré-vestibular. Eram 40 alunos, mais ou menos. Não tem noção. Eu tremia dos pés à cabeça. Entendeu? Hoje eu vou palestrar para 300 pessoas. Uau! Que orgulho, Que é um né? evento que a gente vai ter no ano que vem. Então, assim, por quê? Aí fala assim, virou uma chave, eu deixei o meu medo lá e fui. Não. É você conseguir agir mesmo estando com medo. Ele vem junto, né? Ele vem Ainda junto. mais quando você sabe o porquê. No meu curso de oratório eu falo sobre isso. Se você sabe por que você precisa fazer aquilo, isso é uma força que É você um tem. propósito. E mesmo com o medo, você vai. Eu tenho medo de ser Sim. julgada, tenho medo de ser comparada, tenho medo de dar um branco, tenho medo dos medos de falar em Cair, público, né? pá, no palco. De ficar vermelha. Tem gente só de ficar vermelha, já tenho medo de ir lá falar e eu ficar vermelha, as pessoas vão rir de mim, tem medo de virar meme, das pessoas saírem, não aplaudirem, tudo aquilo, né? Tudo. Mas se você tem um propósito, faz diferença. Aí você vai lá no Sim. palco com as 300 pessoas, você sabe o que você quer levar para essas E a pessoas. performance você só consegue praticando, treinando. Então, assim, fazer vídeo, mesma coisa. Primeiros vídeos, ficava olhando pro celular 2 horas para vir uma palavra. E hoje a gente já faz com mais facilidade. É claro que eu quero melhorar. Eu sei que eu tenho muito a melhorar. Tanto nas palestras, nos treinamentos, como nos vídeos. Tenho muito a melhorar. Eu olho, assim, as pessoas que são referência, que são inspiração para mim, eu vejo assim, não, tem uma trajetória aí, né? Mas isso é lindo, né? Sim. Porque a gente tem que se inspirar mesmo em pessoas boas. Não, pessoas excelentes, né? E buscar a excelência todos os dias. Isso é humildade. A humildade, ela é muito essencial na vida da gente. Claro, com certeza. Que a gente aprende mesmo todos os dias. Todo dia a gente Todos aprende os uma dias. palavra nova, Modelar. alguma coisa nova. E modelar as performances de sucesso, né? O que deu certo para a pessoa, você pode também modelar, adaptar a sua identidade, a ser você, pode dar certo para você também. Mas a diferença é, uma pessoa que não tenha essa mentalidade, talvez ela olhe aquilo e ela desista. A diferença é essa. E eu estava conversando com a minha cabeleireira, e ela estava falando que ela já foi convidada para ir na TV. Aí eu fui convidada. E ela não foi. Por medo. Então é diferente. Aí você falou assim, amiga, vamos lá. Mas Amiga. ela é daquelas que ela não quer nem trabalhar isso. Mas Sofia, Aí, como faz diferença a pessoa querer? Esse Sim. processo que a gente estava falando da pessoa ficando para trás, pessoas da família vão ficando para trás, não no sentimento, mas na convivência, no relacionamento, porque às vezes não está falando o mesmo idioma mais, mas às vezes você quer que a pessoa entenda aquilo, que ela viva aquilo, mas não é o momento dela. Não é o momento dela. Enquanto ela não falar eu quero, e ela entender os processos e começar a evoluir gradativamente para chegar no ponto que você chegou, não flui. Não flui. É incrível, às vezes você quer enfiar na cabeça da pessoa, mas não entra, né? Eu já sofri muito por isso. Assim, logo que a gente sai, assim, toda
extasiada disso tudo, a gente chega querendo mudar o mundo, né? Principalmente o mundo à nossa volta. As pessoas que a gente mais ama. É que todo mundo venha junto, vambora, vamos voar, pô. Sim, é a jornada do herói, escritinha, né? Você volta para sua comunidade e fala, gente, tem vida fora daqui, né? Vocês podem se libertar de muitas coisas. Mas assim, aí com o tempo eu fui entendendo, a ficha foi caindo de que é isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada pessoa no seu tempo. Tem pessoas que vão passar por aqui e vão. Eu falo assim, que eu estava dormindo. Estava dormindo para vários padrões de comportamento meu automáticos que eu não tinha consciência e que estavam me gerando sofrimento. Então, vai ter pessoas que vai passar pela vida dormindo. Mas é uma escolha que ela fez. Tá tudo bem, né? E nem vai saber que passou, né? Sim. Porque a falta da consciência mostra isso. Sim. Acorda, trabalha, almoça, vai para casa, assiste alguma coisa, dorme, acorda, trabalha. É o automático. É o automático. E era esse ambiente que eu não queria mais quando eu estava ali na Copel, entendeu? Era um ambiente de pessoas que, na minha visão, desculpa, mas para mim estavam estagnadas. Eu parei no tempo. Eu cheguei onde eu queria chegar e agora acabou. Não, para mim a vida é crescimento. A vida é crescimento. E não dava também para levar as duas coisas, né? Então, durante um tempo eu até tentei. Eu até levei. Eu comecei a atender como coach em 2017. E aí eu fiz atendimentos assim. Eu trabalhava de dia e atendia à noite. Mas para uma pessoa que tem família, filhos pequenos, não tem como. Não dá para ficar muito tempo assim, né? Sacrifica bastante. E a gente também, né? Não no sentido físico, porque tem gás para isso. Hoje tem gás para isso. Mas é as coisas mesmo que realmente vale a pena. O que vale a pena para você? E qual que é a dica que você dá para a mulherada lá em casa? A mulherada que tá lá agora, nesse momento, pensando, ó céus, ó vida. O que farei eu de agora em diante? Um treinamento, amiga, sua louca. Conta aí pra gente. Olha, a dica que eu dou é a seguinte. Olha para os seus resultados. Vamos lá, nas principais áreas da vida. A área financeira, relacionamento, a área social, a área intelectual, a área de saúde, a sua autoestima, o que você está vendo no espelho, profissional. Olha para os seus resultados. Os resultados que você vem tendo na sua vida são aqueles que você gostaria de ter? Ou você está na jornada para chegar aonde você quer chegar? Se não, perceba dentro de você o que está te impedindo de chegar naquilo. É tudo autorreflexão, autoanálise de você mesmo. E busca ferramenta, porque foi o que eu fiz. Eu não estava feliz, não estava satisfeita, nem na parte profissional e também estava passando por crise no relacionamento. Eu e o Cláudio, a gente se separou em 2015. A gente se separou, nem tudo são flores. Nós ficamos um mês separados só. Mas foi o suficiente para fazer um arraso, né? Porque é um processo muito 30 dias longe doloroso. da pessoa que você ama, que está convivendo, que tem uma estrutura, é muita coisa. Sim. Né? Só pra gente. Ainda mais se você não sabe se ia ser só 30 dias, né? Não, a gente se ia nunca voltar sabe. ou não a gente ia, nunca sabe. que Fábio do céu, você hoje tá demais, mulher. Ela tá demais, não tá? A gente não sabia mesmo que ia ser 30 dias, pelo amor de Deus, imagina o sofrimento dessa mulher. Porque agora falando foram 30 dias, mas quando você tava dentro dos 30... Não, era uma eternidade. Era uma eternidade. E ele também deve ter emagrecido, coitadinho do menino. Emagreceu. A dieta boa, a dieta boa. Pelo menos uma coisa, né? Foi boa. Pelo menos pra isso. Porque o tal do dito cujo relacionamento, às vezes eu quero só me relacionar pra dar uma emagrecida, tipo, que loucura. Negócio que funciona, né? Emagrece mesmo, não adianta. Pois e aí você buscou todo o treinamento por conta disso. Então, e daí eu tava exatamente assim, a minha vida fez, né? Foi lá pro fundo do poço, em vários sentidos. Tipo, quem olhava de fora via a gente, nós conseguimos conquistar a nossa casa própria, 4 anos de casados, e o Cláudio colocou essa meta, ele é muito focado
E a gente conseguiu, saiu do zero, né? E foi construindo a nossa vida, a nossa estrutura. Saiu do Monza e foi... Então assim, e a O pessoa... Monza foi vendido para contribuir. Foi. Tá vendo que nem tudo tá perdido? Como o Monza foi Rapaz, ele fundamental. foi uma, né? Uma Sim. contribuição singela, mas foi, né? Foi sim. E assim, quem via, né, a nossa vida assim, estável, ele falava, não tem motivo, né? Só que não sabia o que a gente estava passando. E aquele negócio, várias perguntas, questionamentos que eu estava interno meu, que eu não estava me sentindo mais bem no meu trabalho, no meu relacionamento. E não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Eu não quero isso para mim. E aí eu fui buscando autoconhecimento. E cada vez mais, e hoje, a gente tem muita ferramenta para isso, né? Então eu falo, o que me moldou para ser quem eu sou hoje foram as terapias e os treinamentos. E seus filhos fazem? Comigo. É. Meu filho pequeno tá doidinho para fazer, não fez ainda. Porque Mas a minha filha mais velha, inclusive, ela ajuda nos nossos treinamentos. Porque faz toda a diferença, Faz, né? nossa. Acho que as Imagina crianças já tinham que nascer terapia. Imagina esses seres, como vão ser adultos, né? Evoluídos. Sim, evoluídos. Que já começaram desde pequenininho. Ai, gente, vocês viram a hora? Pois é, eu acabei de olhar e falei, não acredito. Sem mais tempo. Uma dica de livro vai ter hoje, Fábio? Não trouxe a dica de livro. Vou deixar para trouxe? você, pode ser? Um livro maravilhoso que eu indico para todo cliente meu da terapia, eu indico. É O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Comece por esse livro. Se você quer empreender, só de ler esse livro, eu já tive algumas experiências de pessoas que falaram assim, meu Deus. Eu li em é 89 um esse livro. de água. Primeira vez. Porque ele é bem... Eu tenho ainda ele é de eu tenho 50. esse de 89 ainda, mas eu tenho um novo. Eu tenho um novo também, a nova edição. Uhum. Eu li ele acho que umas 5 ou 6 vezes. Pensa. Ao longo desses Cada muitos vez anos. que você lê, eu acho que eu li umas porque como duas você ou vai três. virando a chave, você vai vendo outras Sim, vai coisas vendo que outras estão coisas. nas entrelinhas, porque você não tinha ainda a expansão da mente para entender. Porque e a vida é são sobre isso, momentos né? diferentes, né? Porque tem até uma metáfora, um dizer que fala assim, se você colocar água, se colocar a mão num rio, não é o mesmo homem e nem o mesmo rio, porque já passou. Ele foi, né? Daqui um segundo eu não sou Já não é Que a mesma incrível. pessoa. É muito legal. E a vida é isso mesmo. Por isso que a gente tem que buscar se conhecer, né? Conhecer as pessoas também, fazer a análise, a autoanálise e também analisar as pessoas à sua volta, avaliar tudo. Não dá para ir se jogando de cabeça mais. Com certeza. Né? Se hoje você pode avaliar, dar uma sondadinha, sei lá, não precisa se pular de ponta. Bota o pontinho do pé só ali, né? Claro. Vamos ver como é que é primeiro, sentir o ambiente. Então, nós temos hoje essa oportunidade. Antes, era tudo no escuro. Tinha que fazer, nós mulheres tínhamos que ir desbravando o mundo aí para conquistar o nosso lugar. Já conquistamos muito. A minha avó, que teve o casamento arrumado, né? Viveram um casamento lindo, maravilhoso, se amaram até o fim da vida, mas foi uma sorte, né? É a opção que teve, Eles estavam né? dispostos, né? A minha avó foi pegar laço, era bugra. Olha só. Aí, porque a Flavinha é assim. Imagina, se a avó foi pegar laço, Querido, olha não aí. tem que relaxar, não é simples assim. Então... E se quiser uma ajuda, um apoio nessa parte, eu atendo como terapeuta e eu vou adorar ajudar mais pessoas, que é o que a gente gosta de fazer, ver as pessoas romperem as suas barreiras, desbloquearem e se abrirem para uma nova vida. E você é uma fofa, sabia? Tá aí o arroba da gostoso Linda, conversar com você, que gostoso. Ficaria aqui mais. Que segurança, sabe? Traz uma segurança profissional, pessoal. Incrível, parabéns. Ai, gente, Muito que lindo. obrigada. Esse foi mais um Pode Mulher! Aí foi, gente. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Maravilhosa. Já acabou. Ai, que lindo. Passa muito